Livro O Discípulo Radical, de John Stott, capítulo 3, Maturidade, segunda parte. Foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como Senhor da criação, aquele que por meio de quem todas as coisas foram feitas, e como Senhor da Igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas. Por causa de quem ele é, a imagem e a plenitude de Deus, e por causa do que ele fez, aquele que criou e reconciliou, Jesus Cristo tem uma dupla supremacia. Ele é o cabeça do universo e da Igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações. Essa é a descrição exata que o apóstolo faz de Jesus Cristo. Onde deveríamos estar, senão com os nossos rostos em terra diante dele? Afastemos de nós o Jesus insignificante, fraco, pigmeu. Afastemos de nós o Jesus palhaço e popular. Afastemos também o Messias político e revolucionário. Eles são caricaturas. Se é assim que o enxergamos, não surpreende a persistência de nossa imaturidade. Onde então encontraremos o Jesus autêntico? Ele deve ser encontrado na Bíblia, o livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo. Como ele próprio diz, as Escrituras testificam de mim. João 5,39. Jerônimo, o antigo pai da Igreja, escreve que a ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. Se a venda fosse retirada dos nossos olhos, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem ele é e do que ele tem feito, certamente veríamos o quanto ele é digno da nossa dedicação. Uma dedicação apaixonada. A fé, o amor e a obediência brotariam de nós e cresceriam com maturidade. Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Agora que já definimos o que é maturidade cristã e vimos como os discípulos se tornam maduros, chegamos à terceira pergunta: para quem é esse chamado à maturidade? Para quem esse chamado à maturidade é direcionado? É notável que, nesse texto, Paulo repete a palavra todo, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. O contexto dessa tripla repetição provavelmente é a chamada heresia colossense. Os estudiosos ainda debatem sua forma exata, mas é quase certo que foi um gnosticismo embrionário que chegou ao auge na metade do século
2. Esses primeiros gnósticos parecem ter ensinado que havia duas classes ou categorias de cristãos. Por um lado, havia os hoi polloi, ou seja, rebanho comum, que era unido pela pistis, ou seja, a fé. Por outro, havia os hoi teletoi, a elite, que havia sido iniciada pela gnosis, o conhecimento especial. Paulo ficou horrorizado com esse elitismo cristão e se opôs firmemente a ele. A proclamar a Cristo, ele tomou a palavra dos gnósticos, teleios, e aplicou-os a todos. Ele alertou e ensinou a todos. Rogou para que pudessem apresentar todos maduros, teleios, em Cristo. A maturidade em Cristo está enfaticamente disponível, não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Ninguém precisa fracassar em obtê-la. É interessante perguntar se na interpretação, ao estudarmos um texto bíblico, nos identificamos com o autor ou com os leitores. Algumas vezes, como em nosso caso, é razoável fazer ambos. É apropriado nos colocarmos no lugar dos cristãos colossenses, quando recebiam essa mensagem de Paulo, e deixar que ele fale também a nós. Assim, ouviremos o apóstolo com atenção, receberemos sua admoestação sobre crescer em maturidade, tomaremos a decisão de levar a leitura bíblica ainda mais a sério. E ao lermos a Escritura, olharemos para Cristo de modo a amá-lo, confiar nele e obedecer-lhe. Pois o princípio do discipulado é claro: quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. E quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Porém, é legítimo também nos colocarmos ao lado do apóstolo Paulo enquanto fala aos cristãos colossenses, especialmente se estivermos na posição de liderança cristã. É verdade que, diferente de nós, ele foi um apóstolo. Assim, não temos sua autoridade. No entanto, temos responsabilidades pastorais comparáveis às dele, quer sejamos líderes ordenados ou leigos. Assim, precisamos observar o alvo pastoral de Paulo. Popularmente, ele é visto como um evangelista, um missionário pioneiro e plantador de igrejas, cujo objetivo era converter pessoas, estabelecer uma igreja e seguir em frente. No entanto, essa é apenas uma de suas descrições. Ele se descreve também como um pastor e mestre. Seu grande desejo, escreve ele, é transpor o evangelismo, chegar ao discipulado e apresentar todos maduros em Cristo. E como esse é o alvo no qual ele gasta suas energias, nós devemos fazer o mesmo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que ele opera eficientemente em mim. Colossenses 1:29. Em grego, tanto o verbo afadigar
quanto o verbo esforçar-se expressam metáforas que implicam empenho físico. O primeiro é chamado para o trabalhador rural e o segundo para o competidor nos jogos gregos. Ambos evocam a imagem de músculos enrijecidos e suor escorrendo. É claro que Paulo poderia lutar contando somente com a força de Cristo. Mesmo assim, ele ainda precisou labutar e se empenhar em oração e estudo. Não pode haver alvo mais alto no ministério. Que lema maravilhoso para qualquer um chamado para a liderança. Desejar, apacentar e apresentar todos aqueles por quem, de alguma forma, somos responsáveis como maduros em Cristo. Vimos então uma responsabilidade dupla, a maturidade em Cristo e o alvo tanto para nós quanto para o nosso ministério. Que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo, primeiro, para que possamos crescer em maturidade, e segundo, para que, pela proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas também possam se apresentar maduras. Então, este foi o capítulo 3, Maturidade, do livro O Discípulo Radical, de John Stott. No próximo vídeo, faremos um comentário como uma resenha deste capítulo Maturidade. Então, até o próximo vídeo. Deus os abençoe em nome de Jesus.